Só, nessa primeira aula da gente, né, eu espero que estejam todos bem, que já me avisaram e alguns já me avisaram que não poderiam participar, né. Mas vamos lá. Aqui a gente terminou essa parte inicial, né, de retas, planos, diedros e triedros, né. Aí nessa parte aqui a gente vai ver parte dessa que vai cair na segunda prova, né. Essa parte de poliedros é bem rápida, né, o capítulo 7 é bem rápido, tá. Se der tempo, a gente termina ele ainda hoje. Aí a gente já começa a próxima aula com prismas, mas eu não vou me ater muito tempo aqui nos poliedros convexos, tá. Só que a gente tem que ver umas definições, né, e o teorema de Euler, basicamente, né, que é o que compõe a nossa ementa. Então vamos lá. Então, poliedros convexos, né? A gente já sabe o que significa essa palavra, né? Convexo, certo? Então, aqui, né, a gente tem uma superfície, né? E essa superfície ela é dita superfície poliédrica, né? E como ela é limitada, né? Ela é convexa também, né? Então, essa daqui é um exemplo de uma superfície, né? Não necessariamente ela tem que ser regular, né, ou seja, todas as suas faces, respeitando a mesma medida ou o mesmo a mesma figura plana, né. Então essa superfície poliédrica limitada, convexa, né, é a reunião de um número finito de polígonos planos e convexos também, né. Esses polígonos também têm que ser convexos, ou regiões poligonais convexas, né. Então, para isso acontecer, a gente tem aqui que 2 polígonos, né, por definição, não estão no mesmo plano. Então, ou seja, essas faces, né, não podem estar no mesmo plano. Cada lado do polígono não está em mais que 2 polígonos, né, certo? Então um lado ali divide apenas 2 polígonos, ou seja, é a aresta, né, que a gente fala. Havendo lados de polígonos que não estão ou que estão em um sólido, né, em um só sólido, certo? Eles devem formar um uma única poligonal fechada, plana ou não chamada contorno, né, certo? Se ela não havendo 2 polígonos, né, havendo lados de polígonos que não estão em um só polígono, né, a gente pode chamar ela de formar uma única poligonal, né, fechada, plana ou não chamada contorno, né, ou não, né, plana ou não chamada contorno, beleza? Uma outra é que o plano de cada polígono deve deixar, né, ou polígono deixa, desculpa, hoje eu estou demais com a minha visão. Deixa eu até aumentar aqui a pronto, acho que aqui está ok. Aumentar que eu tô com a visão ruim. Então vamos lá. O plano de cada polígono deixa os demais num mesmo semi-espaço, né, ou seja, uma condição de convexidade, tá. Então o plano de cada polígono deixa os demais num semi-espaço, num mesmo semi-espaço. Essas noções aqui de semi-espaço a gente já viu, né. As superfícies poliédricas limitadas, convexas, que têm contornos são chamadas abertas, tá? Então elas têm contornos, são chamadas abertas. As que não têm contornos são fechadas, beleza? Então esses elementos da superfície a gente já tem uma noção, né? São chamadas de faces, que são os polígonos, as arestas, que são os lados dos polígonos, os vértices, desculpa, que são os vértices dos polígonos e ângulos, né, que são os ângulos dos polígonos, ou seja, esses polígonos que aparecem aqui
e que compõem essa superfície poliédrica, né? Aqui a gente tem um pentágono, né? Aqui a gente tem um triângulo, né? E assim sucessivamente, né? São polígonos, beleza? Uma nota a ser feita aqui é que uma superfície poliédrica limitada convexa, aberta ou fechada, não é uma região convexa, não necessariamente é uma região convexa. Vamos lá para poliedro convexo em si mesmo, né? Esse daqui é um poliedro convexo, né? O mais convencional que a gente sabe, né? Ou seja, é uma superfície completamente fechada, né? Com polígonos, né? E vértices e arestas, né? Que o compõem. Então aqui a gente considera, né? Um número finito n maior ou igual a 4, né? De polígonos planos convexos ou regiões poligonais convexas, tais que acontece que elas têm essas características aqui, né? Dois polígonos não estão no mesmo plano, né? A gente já viu agora há pouco. Cada lado do polígono é comum a dois e somente dois polígonos, e o plano de cada polígono deixa os demais polígonos no mesmo semi-espaço. Tá? Então, basicamente o que a gente já viu anteriormente, né? Nesse caso aqui, a gente tem aqui polígono, uma superfície poliédrica limitada, convexa, aberta, né? Essa daqui está aberta, né? Isso aqui é uma abertura, né? Não sei se vocês perceberam, mas essa partezinha aqui é uma aberturazinha. E essa daqui é fechada, né? Claro, toda fechada. Beleza? Então, nessas condições, né, ficam determinados N semi-espaços, né? A gente viu que esse semi-espaço significa nas aulas anteriores, cada um dos quais tem origem no mesmo plano de um polígono e contém os restantes, né? Ou as arestas restantes, né? Polígono restante. E a interseção desses semi-espaços é chamada de poliedro convexo. Tá? Então, essa interseção, né? Ou seja, a interseção com semi-espaços aqui, né? Vários semi-espaços que são esses polígonos, certo? E essa interseção, elas geram ou um vértice ou uma aresta, né? Vértice e aresta, beleza? Então, um polígono convexo, a gente sabe que possui faces, arestas e vértices, beleza? Certo? Isso aqui é uma face, né? Pentagonal. Isso aqui é uma aresta e isso aqui é um vértice, né? Ou seja, é um cantinho, né? Digamos assim, porque tem que, alguns casos, né, a gente tem que expressar de outra forma. Mas vamos lá. Então, a região, né, de face é a superfície do poliedro. A reunião dessas faces, né? Desculpa, a reunião dessas faces é a superfície do poliedro, certo? Congruência. Dois poliedros são congruentes se somente se, né? É possível estabelecer uma correspondência entre seus elementos de modo que as faces e os ângulos poliédricos de um sejam ordenadamente congruentes às faces e ângulos poliédricos do outro. Tá? Então, as faces e os ângulos devem ser ordenadamente congruentes para que os poliedros sejam congruentes. Tá? Então, da congruência entre dois poliedros, sai a congruência das faces, arestas, ângulos e diedros. Né? Então, basicamente, para a gente provar uma congruência, né, basta verificar as suas faces, arestas, ângulos e os diedros formados, né, naquela superfície. Beleza? Vamos lá para a relação de Euler. Né? A relação de Euler é o que a gente mais vê no ensino
ensino fundamental e médio, né? Dependendo do professor, ele dá até no fundamental. Mas na maioria das vezes a gente vê no ensino médio, né? Que essa relação vértice, arestas e faces, né? Então, essa relação aqui ele diz o seguinte, que para todo poliedro convexo, tá? Ou para a sua superfície, né? Vale essa relação. V menos A mais F igual a 2. Ou seja, a quantidade de vértices menos a quantidade de arestas mais a quantidade de faces é igual a 2. Certo? Então, V é o número de vértices, A, o número de arestas e F, o número de faces do poliedro. Então, essa relação aqui, desculpa, essa relação sempre vai valer para superfícies poliédricas, né? Ou poliedro convexo, beleza? Aqui tem a demonstraçãozinha, né? A demonstração não é tão complicada, né? Basta usar indução finita, tá? Então, por indução, ela sai rapidinho, né? Então, aqui, basta estabelecer, né, uma referência, né, do número de faces, aí para provar, né, que essa superfície é limitada, convexa, aberta, né? Aí tem um caso, né? Aí tem um segundo caso, terceiro caso e assim por diante, tá? Não vou me ater muito à demonstração, mas vocês podem dar uma olhada depois, tá? E tentar refazer. Mas eu não vou cobrar essa parte de demonstração do teorema de Euler, não. Mas é interessante que vocês dêem uma olhada, né? Então, aqui ele chega ao resultado, né? Que realmente funciona, certo? Mas vamos ver se funciona para todos os casos, né? Vamos lá. Então, a nota aqui diz que o teorema de Euler, né? Está ligado a um conceito que engloba o de poliedro convexo, razão pela qual vale para este, né? Ou seja, vale só para o poliedro convexo. Nesse caso aqui, ó, dessa figura, né? A gente tem, aplicando a relação, né? 9 vértices, 18 arestas e 11 faces, certo? Fazendo essa, jogando, né, dentro do teorema, essa subtração e soma aqui realmente dá igual a 2, né? É igual a 2. E essa daqui? Também, né? Deu certinho, igual a 2. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faces, certo? Quantidade de arestas, 21 e a quantidade de vértices, 14. Fazendo aqui os cálculos, igual a 2. Então, respeitou aqui o teorema de Euler, né? Nesse caso, nesses dois casos, certo? Então, vamos lá. Esse exemplo aqui eu vou pular um pouquinho, tá? Aqui, poliedro euleriano, né? Vamos lá. Esse poliedro euleriano, tá? Diz o seguinte, que os poliedros com os quais é válida a relação de Euler, né? São chamados poliedros eulerianos. É mais por notação, né? Então, se vale o teorema, né? Naquele poliedro, eles são chamados poliedros eulerianos. Então, todo um resultado, né? Todo poliedro convexo é euleriano, mas nem todo poliedro euleriano é convexo, tá? Então, aqui tem um resultado aí dessa. A gente não pode concluir que todo poliedro euleriano é convexo, né? A gente tem que provar isso, tá? Aqui tem alguns exercícios, né? Resolvidos também. Não são tão difíceis, tá? Basta jogar basicamente a fórmula, fazer, claro, uma leitura, né, da questão. Vamos ver essa primeira aqui resolvida, olha só. Um poliedro convexo de 11 faces, faces igual a 11, tem
6 faces triangulares. Então, dessas 11, 6 são triangulares. E 5 faces são quadrangulares. 5 são quadrangulares. Calcule o número de arestas e de vértices do poliedro. Certo? Aí a gente tem que entender o seguinte. Temos 6 faces triangulares e 5 quadrangulares. E a gente sabe que vai ter uma interseção entre eles, né? Então a gente tem que verificar, né, como é que vai ficar essa relação. Já que a gente sabe que vai ter uma interseção ali entre as triangulares e as quadrangulares, né? Então a quadrangular aqui e as triangulares aqui, né? Certo? E a gente vai sempre unir quadrangulares e triangulares, certo? Para formar o nosso poliedro. Então, esses números de arestas, né, é o que a gente tem que encontrar, certo? E de vértices também, porque a gente sabe que fazendo a união dessas figuras, né, desses polígonos, a gente vai ter a interseção ali, né, a união desses lados e desses vértices. Então, basta verificar, né, que o número de arestas triangulares, né, nas faces triangulares, eu posso encontrar 6 vezes 3, né, arestas, certo? Já que são triangulares. Então, a gente pode ter no máximo 3 arestas, né, ali entre as 6 faces. Tá? E aqui, nas 5 faces quadrangulares, 5 vezes 4 arestas, né? Quadrangulares, 4 arestas. Triangulares, 3 arestas, certo? Beleza. Então, cada aresta é comum a 2 faces, ou seja, a gente sabe que vai unir essas figuras, né? Então, elas vão unir uma face triangular com uma face quadrangular. E essa união aqui, como eu falei para vocês, né? Quadrangular com uma triangular, ela vai gerar aqui uma única aresta, né? Certo? Então, eu tenho que fazer esse cálculo aí, né? Então, todas as arestas foram cortadas 2 vezes. Contadas, desculpa. Contadas 2 vezes. Tá? Todas as arestas foram contadas 2 vezes. Certo? Então, ou seja, uma aresta daqui da quadrangular com uma aresta daqui da triangular forma uma única aresta na união dessas faces, né? Então, por isso que a gente vai contar 2 vezes. A gente contou 2 vezes, né? Então, 2 vezes a aresta vai ser 6 vezes a arestas triangulares e 5 vezes as arestas quadrangulares, né? Certo? Então, fazendo aqui o produto, né? 18 mais 20, 38. Divide por 2, a gente encontra que as arestas são 19, né? A gente vai encontrar apenas 19 arestas. Aí ficou fácil, né? Se a gente já tem o número de faces e agora o número de arestas, basta usar a relação de Euler aqui para a gente encontrar o número de vértices. Né? Jogando aqui na fórmula, menos 19 mais 11 dá menos 8. Passa para o segundo membro, né? Então fica 2 mais 8 é igual a 10. Justamente o resultado que a gente queria. Então encontramos o número de vértices e o número de arestas. Né? São questões bem simples, né? Aqui é basicamente cálculo, né? Não tem o que provar de demonstração aqui. E todas essas outras também, tá? Então vão fazendo aí os exercícios, tá? Não deixe de fazer. Vamos ver aqui algumas propriedades, né? Que saem dessa relação dos poliedros. Beleza. Calma aí, rapidinho, pessoal.
Pronto. Vamos lá. Aqui, essa propriedade, né, traz o seguinte, que a soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro convexo é dada por essa expressãozinha aqui. S, né, que é a soma dos ângulos, né, vai ser vértice menos 2 vezes 4 vezes R. O que é esse R e esse V, né? Como a gente viu o V, né? V é o vértice, né? São o número de vértices. E esse R é um ângulo reto. Mas se vocês observarem, essa fórmula aqui a gente já viu em algum lugar, né? Não sei se vocês já perceberam. Ela é bem semelhante com aquela soma dos ângulos internos, né? Que é o número de lados menos 2 vezes 360, né? Se eu não me engano. Vezes 360 graus. Certo? Que é justamente isso aqui, né? Que é 4 vezes o raio, desculpa, 4 vezes o ângulo reto, então 4 vezes 90, 360, né? Certo? Então é basicamente o mesmo, né? Só que aqui a gente está tratando de poliedro convexo, tá? E não de polígono, né? Vamos lá. Aqui tem a demonstração também, né? Não é tão longa, mas dei uma olhada aí, tá? Porque eu não realmente essa parte de teorema de Euler aqui eu não vou cobrar, posso cobrar cálculo, né? Mas não vou cobrar essa demonstração, que é bem rápida mesmo, né? Esse conteúdo tá bem rápido, tá? É só basicamente o teorema de Euler, né? Envolvendo o teorema de Euler. Vamos lá para os poliedros de Platão, né? Esses aqui é o que a gente mais conhece, né? No nosso dia a dia e também a gente vai ver alguma apresentação, né? De, de figuras, representação de figuras espaciais, né? A gente vê algumas, dá até para fazer com papel, né? Muitos professores conseguem fazer com papel e tal, né? Fazem feira e faz as figuras, os poliedros de Platão e tal. Então, o poliedro é chamado de poliedro de Platão, né? Platão, a garganta já está seca já. Se somente se satisfaz as 3 seguintes condições, né? Ou seja, todas as faces têm o mesmo número de arestas, n, né? Todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas e vale a relação de Euler, certo? Então, todas as faces têm o mesmo número de arestas, todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas, né? E vale a relação de Euler nos poliedros de Platão. Tá? Então, existem 5, né? Existem 5 e somente 5 classes de poliedros de Platão. Tá? Então, essas 5 a gente já conhece, né? Eu creio que já conhecemos. São as mais fáceis de identificar. E se a gente verificar aqui, né? Nessa demonstração, a gente vai ver que realmente vale as 3 relações, né? Ou seja, cada uma das faces de n arestas, n menor ou igual a 3, né? E como cada aresta está em 2 faces, né? A gente sabe que n vezes o número de faces é igual a 2 vezes a aresta, que a gente conta 2 vezes, né? Então, as faces é 2a sobre n. Tá? Número de ângulos, né? Ou seja, V é os ângulos poliédricos, né? Cada um dos ângulos poliédricos tem m maior ou igual que 3, né? Então, cada aresta contém 2 vértices. A gente conta 2 vezes também a mesma coisa. Então, m vezes os vértices é igual a 2a sobre m. Aí, pegando esses dois aqui, né? Essas duas relações, a gente encontra aqui a terceira, que é a relação de Euler,
colocando, né, substituindo todas as outras, né, no caso aqui, V igual a 2A sobre M, substituir aqui no lugar de V, e F é igual a 2A sobre N, substituir aqui no lugar de A, e a gente encontra justamente essa relaçãozinha aqui, ó. Certo? Substituindo, colocando tudo em função da aresta, né? Então a gente vai ter aqui, né, essa outra relaçãozinha. Aí a gente pode verificar alguns casos, né? No caso em que M é maior que 3 e N é maior que 3, né? A gente vai encontrar esses casos aqui, em que o inverso de M, né, mais 1/2 mais o inverso de N é menor do ou igual a zero, né? Então a gente tem aqui essa relação. Então, sempre que existir essa relação, né, ela vai contrariar a igualdade, né? Essa igualdade aqui, quando a gente substituiu, certo? Porque a gente não pode ter 1 sobre A, né? Zero aqui, no caso, né? Então, a gente verifica que esse A é um número positivo. O número de arestas tem que ser positivo, né? Tem como ser zero ou menor que zero, né? Então, a gente tem aí que nos poliedros de Platão, o M igual a 3 ou N igual a 3, né, significa que o poliedro ele é um triedro ou um triângulo, tá? Então, não podemos ter, né, no caso, menores, né, nesse caso. Então, nesse M igual a 3, né, o primeiro caso aqui, a gente tem que supõe, né, que ele seja um triedro, já que a gente está falando que M igual a 3 jogado, né, nesses pré-requisitos para que seja um poliedro de Platão, a gente vai obter isso aqui, né? Jogando na formulazinha, né? A gente vai ter que n tem que ser menor do que 6, certo? Então, esse n pode ser 3, 4 ou 5, né? Nesse caso. Então, se a gente tem m, né? Deixa eu voltar aqui. M é o número de arestas, né? E n, ou o número de arestas dos ângulos, né? E n é o número de arestas das faces, né? Beleza? Então, se aqui são 3, aqui a gente pode ter 3, 4 ou 5 arestas, certo? Do poliedro. Aqui nesse caso em que n é igual a 3, né? A gente supõe que ele seja um triângulo, certo? Então, esse m também vai ser menor do que 6, né? Jogando aqui na formulazinha que a gente encontrou. E pode ocorrer 3 casos, né? M igual a 3, 4 e 5. Tá? Sempre números inteiros, tá? Positivos, claro. Então a gente vai ter a situação ao contrário aqui nesse caso, né? Certo? Então a gente pode ter, né, respectivamente, ângulos triédricos ou tetraédricos ou pentaédricos, tá? Esses ângulos. Esse M aqui é aresta que forma um ângulo, né? Então, resumindo isso tudo, né? A gente tem, nesses primeiro e segundo casos que a gente viu, que os poliedros de Platão são determinados pelos pares Mn da tabela, né, dessa tabela aqui. Ou seja, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 casos, né? Sendo que 5 e somente 5 classes, né? Eu falei casos, mas são classes de poliedro de Platão. Então a gente pode ter essas 5 classes aqui, dados esses pares ordenados. Esses pares, né? Ordenados não, são pares de arestas, né? Tanto das faces como do poliedro em si, né? Então aqui tem
Então, a consequência, eu vou pular essa consequência também, vou chegar só aqui, que é como o número de faces, né, que determina o nome, né, então o poliedro de nosso exemplo é um dodecaedro. Esse daqui a gente já sabe, né? Então, o número de faces é que determina o nome da figura, tá? Da superfície. Então, nesse caso aqui, como o número de faces foram 12, né? É um dodecaedro, certo? Nesse caso aqui, em que m igual a 3, né? A gente viu lá, significa ângulos triédricos, ou triedros, né? E n igual a 5, faces pentagonais, tá? Se n igual a 5, ele tem 5, as faces têm 5 arestas, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o nome de cada um deles, né? Se eu tenho m igual a 3, n igual a 3, o número de arestas 6, vértices 4 e faces 4, a gente tem um tetraedro. Ou seja, a gente vai ter 4 faces, 4 tetra, 6 faces, hexaedro, 8 faces, octaedro, 12 faces, dodecaedro e 20 faces, icosaedro. Beleza? Então, aqui temos os nossos 1, 2, 3, 4, 5 poliedros de Platão. Tá? E segundo a definição lá, são 5 e somente 5, tá? Somente esses. Aí a gente tem, claro, algumas características aqui, né? A gente vê aqui que o tetraedro tem 6 arestas, o hexaedro e o octaedro tem 12. Tá? E o dodecaedro e o cosaedro tem 30, os dois, né? Aí a diferença está mais aqui, né? Onde a gente tem 4 vértices, 8 vértices. O octaedro tem apenas 6 vértices, o dodecaedro 20 e o icosaedro 12, né? Aqui troca a ordem, né? 12 faces, 12 vértices, ou 20 vértices, e 12 vértices, 20 faces, né? Troca a ordem, né? E aqui também, né? Troca a ordem aqui, ó. Certo? Então, é uma curiosidade, né? A gente vê aí nessas figuras dos poliedros de Platão. Aí a gente tem aqui poliedros regulares, né? Uma definiçãozinha, que o poliedro é regular quando suas faces são polígonos regulares e congruentes, né? No caso, faces, os polígonos são faces regulares, né? E congruentes, a gente sabe que são tem a mesma medida das arestas, né? E aqui, e mesmo ângulo também, né? E aqui, seus ângulos poliédricos são congruentes, né? Os ângulos também. Então, tanto as arestas como os ângulos, né? Então, eles são ditos polígonos regulares. Ou poliedros, desculpa. Poliedros regulares. A gente está no espaço, né? Aí aqui a gente tem, né? Existem 5 e somente 5 tipos de poliedros regulares. E são justamente os poliedros de Platão, tá? São esses aqui. Então, o tetraedro regular, o hexaedro regular. O hexaedro é um cubo, né? Certo? O octaedro parece uma pirâmide de mesma base, né? Certo? Aqui o dodecaedro. Se vocês observarem, as faces são pentagonais, né? Pentagonais. Certo? Aqui é triangular, né? Triângulo. Aqui é um quadrado, né? O quadrangular. Certo? Aqui triangulares também, né? E aqui a gente tem triangulares também, né? Então, na maioria, as faces são triangulares, né? Só o dodecaedro que tem essa característica em que as suas faces são pentagonais.
beleza? Então, a gente tem um octaedro aqui, né? 8 faces, dodecaedro, 12 faces, e o icosaedro, 20 faces triangulares, né? Então, a maioria tem 3, né? São triangulares, uma quadrangular e um pentagonal. Justamente o que está aqui na tabelinha, né? Certo? Triangular, triangular, triangular e quadrangular e pentagonal aqui, né? Beleza? E aqui, uma observação, né? Que todo poliedro regular é poliedro de Platão. Foi o que eu falei, né? Porém, nem todo poliedro de Platão é um poliedro regular, certo? Beleza? Então não vale aí a volta, né? Aqui tem alguns exercícios, basicamente trazendo aqui algumas características do poliedro de Platão. Aqui, no caso, tem que resolver um sisteminha, né? Beleza? Quero me alongar nessa parte aqui, não. Isso aqui é bem interessante, eu acho que até caiu em vestibular essa questão bem aqui. E na próxima aula, a gente vai ver prisma, tá? Acho que eu vou deixar para a próxima aula, porque senão não vai dar tempo da gente ver muita coisa. Beleza? Então, tentem fazer os exercícios, tá? Eu vou tentar montar uma lista de exercícios para ficar melhor para vocês, tá? E realmente eu não tive tempo, eu tive, né? Só não tive a disponibilidade para sentar no computador e escrever, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Hoje a aula é mais light, né? A gente está voltando aí. Aí voltar com tudo aí já buga o cérebro, né? Beleza? Dúvidas, perguntas? Já viram suas notas? Primeira prova? Se tiver dúvida, a gente finaliza aqui. Beleza? Nenhuma dúvida? Hoje só 1 hora de aula, né? Nem 1 hora direito, né? Está bom. Tranquilo? Então, essa parte de poliedros já foi, né? Essa parte de poliedros só envolve poliedro de Platão e teorema de Euler, né? Basicamente. Não é bem simples, né? Não tem muito segredo. Aí já na parte de prisma a gente tem muita propriedade, né? Muitos cálculos a fazer. A partir daqui para frente é mais cálculo do que demonstração, tá? Primeira prova foi bastante demonstração, né? Não tem jeito. Mas nessa parte aqui é mais cálculo, tá? Em si. Então, vamos relembrar aí as formulazinhas que a gente aprendeu lá no ensino médio, né? Sobre figuras geométricas espaciais, né? Superfícies. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.